bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que a gente já tentou enfrentar e acabou não sendo possível, vamos tentar de novo. Cris, você já citou o Sandman. Você poderia fazer um vídeo sobre separar o autor da obra, né? Então, de fato, o Bully vai pôr aí, o Marco vai pôr aí o nosso vídeo sobre o Sandman, esse personagem, né, do Gaiman, autor, né, do Sandman, apesar desse ser uma espécie de paráfrase, como a gente viu, do Homem de Areia, do Hoffman, comentado pelo Freud. Mas o que essa pergunta eu acho que tem por trás é o fato de que o Neil Gaiman e sua mulher são processados por e tráfico humano. Uma série de notícias, né? O escritor britânico e sua mulher, ex-mulher, foram acusados de estupro e tráfico humano por uma ex-funcionária. Segundo informações do Variety, entrou com ações judiciais em tribunais federais em Wisconsin, Massachusetts e Nova York, acusando Gaiman de agredi-la sexualmente várias vezes. De acordo com o processo, ela estava em situação de rua e vivia em uma praia quando conheceu a esposa, né, do Gaiman em Auckland, Nova Zelândia. O casal teria se aproveitado dela, sabendo que ela era uma pobre e sofria de problemas de saúde mental. Segundo o processo, ela foi convidada pelas mulheres do escritor. Na época, eles ainda estavam juntos para morar na casa deles em 2020. Além de fazer tarefas domésticas, ela também cuidava do filho do casal. Primeira agressão sexual aconteceu em fevereiro de 22, segundo as ações judiciais. As agressões continuaram, mas ela seguiu trabalhando para o casal porque não tinha para onde ir. Além disso, Gaiman prometeu que a ajudaria em sua carreira e de escritora. As agressões só cessaram depois que a ex-babá contou para a ex-esposa que iria se... né? Gaiman se envolveu em muitos atos sexuais não consensuais com ela, afirma no processo. Esses atos foram abusivos e humilhantes. Ela suportou esses atos porque perderia seu emprego, moradia e apoio prometido para a futura carreira se não o fizesse. Bom, a gente não está aqui para julgar, mas vamos considerar que o sujeito seja culpado nessa acusação e que colocaria, no fundo, é isso que a pergunta quer discutir, colocaria em jogo tudo aquilo que ele fez como quadrinista, como escritor, como roteirista, né? Quer dizer, qual é a relação que a gente pode ter com a obra, né? Quer dizer, essa relação ela sobrevive quando a gente descobre que o autor se prestou a esse tipo de coisa. Então essa é uma discussão que a gente poderia dizer assim, bastante contemporânea, né? A gente tem o caso do Woody Allen, onde, enfim, apesar de todos os julgamentos e etc., não terem mostrado, né, de fato, uma prova cabal de que ele teria, então, abusado da sua enteada, com quem ele acabou casando. Muitas pessoas se afastam do cinema que ele fez em função dessa denúncia. O caso do Polanski parece ser mais grave, né? Porque aí você tem mais evidências e que coloca a mesma coisa, né? Horowitz no teatro, né? Enfim, cada vez mais se descobrem coisas muito desabonadoras sobre grandes autores, né? Isso afeta a obra, né? Isso deveria fazer com que a gente se afastasse da obra. Então, eu acho que é uma questão muito interessante, né, do ponto de vista teórico. A gente já tentou enfrentar essa questão analisando o caso de um texto, né, de cunhagem antissemita, do Jung, né, escrito, publicado em 1933, depois de uma entrevista na rádio Berlim, né, que estava aquela época dominada pelos nazistas, e a ideia era, vamos dizer assim, isso muda na relação que a gente deve ter com a obra do Jung, que depois inclusive se retratou dessa aproximação, escreveu outros textos, né? Esse texto chama-se Psicoterapia nos dias atuais, psicoterapia no contemporâneo, né?
ele parece ter se arrependido disso. Então aí ainda é mais intrincado. Eu, na ocasião, fiz uma conexão com o caso do Martin Heidegger, esse, para muitos, um dos maiores filósofos do século XX, e que assumiu um posto, né, na reitoria da Universidade de Freiberg durante o período nazista inclusive, para se retratar ou para se recompor, escreve então uma segunda parte da sua obra, né, tentando justificar, né, que o que ele tinha feito não era bem o que ele tinha. A responsabilidade dele era assim, dividida com o trajeto da metafísica moderna e ocidental, principalmente, né? E que, bom, a gente fica diante dessa questão, né? A obra Ser e Tempo é um texto incontornável, mas Heidegger fez o que fez, né? O caso Jung é diferente, né? Apesar da polêmica dele teria ou não participado, né, de uma associação de arianização da psicologia ou da psicoterapia na Alemanha, mas no fundo a discussão assim ela é mais importante, né, do que os casos específicos, né, porque aponta inclusive para a natureza de certas categorias que a gente toma assim um pouco rápido demais, né? A saber, a noção de autor, de autoria, e sua relação com o correlato que é a obra. Então, a gente imagina, não, a autoria desde sempre foi uma categoria assim, importante, decisiva. Não é verdade, né? A ideia de que alguém assina um quadro, de que a assinatura de um livro, né, torna aquela pessoa, né, alguém que expressou as suas ideias naquele conteúdo, de forma, vamos dizer assim, a colocar o seu ponto de vista, ela é aplicada com alguma dificuldade para os textos pré-modernos. Muitos deles, até as próprias obras de Homero, de Hesíodo, provavelmente foram compostas por autores, vamos dizer assim, combinados, né? Foram vários autores, uma comunidade, né, de pessoas que escreveram, que reescreveram, e de tal maneira que a ideia de autoria ela é diferente do que a gente tem aí na modernidade. Por quê? Né? Porque a autoria vai ser uma das figuras do indivíduo. Né? E a modernidade se caracteriza por esse programa de colocar o indivíduo como valor, como organizador central, né? O indivíduo, depois o cidadão, e depois o sujeito, né, como centro da história, né? Não é mais o herói que representa uma comunidade, um povo, um destino, mas é esta pessoa, né? Esta pessoa naquilo que ela tem de diferente de todas as outras, ainda que a gente possa se identificar com ela, né? Quer dizer, o autor é esse que vai ganhando, né, o estatuto daquele que realiza os nossos sonhos, expectativas e ilusões, né, de individualização e individuação, se a gente for voltar aqui para as categorias do próprio Jung. Ainda na passagem, né, para o início da modernidade, a gente vai ter o famoso caso do Freud, que está vindo de Orvieto e esquece, né, quem é que foi o autor dos afrescos, o juízo final, que estão ali naquela catedral, e daí será que foi o Boltráfio? Será que foi o Botticelli? Né? Na verdade, se a gente for olhar o caso de perto, os afrescos, eles têm 3 autores, pelo menos, né? O Fra Angelico e o Signorelli. Né? E os 2 aparecem pintados, né, num cantinho ali no afresco da Catedral de São Brísio. Então, mesmo Rembrandt, Rubens, trabalhavam com uma oficina. Leonardo da Vinci trabalhava com inúmeras auxiliares. Então, essa ideia de que você tem uma pessoa que vai lá e expressa a sua subjetividade, o seu ponto de vista naquela forma, ela é uma ideia bem capenga, né? E também a ideia de obra,
né? Ela é uma ideia que vai ganhando corpos, né, como a gente diz, para um conjunto de textos, né, caracterizados porque eles têm uma unidade. O que dá unidade da obra? O autor. Então é essa referência que a gente vai utilizar. Mas e as notas de tinturaria, elas compõem a obra? Não, não compõem a obra, porque a obra é aquilo que se escreve para o campo da público, né? Para aquilo que pode ser lido por anônimos, que pode ser lido por todos, aquilo que é da esfera privada, as cartas, por exemplo, as cartas de Descartes a Gassendi, as cartas de Descartes ao padre Mersenne, fazem parte da obra, mas por quê? Porque você tem todo um estatuto meio híbrido, né, das correspondências, às vezes são públicas, às vezes são privadas, né? As cartas de amor fazem parte de uma obra, né? Então, esses conceitos não são naturais, é isso que eu estou querendo colocar. Uma segunda ponderação é como nessa relação a gente tem, né? Estou apresentando aqui a ideia de que o autor é uma das figuras do processo de individualização, né? A gente tem restrições a quem pode se tornar um autor. E seguindo Descartes, a restrição mais aguda, e complementando com Foucault, é que se você for louco, aí não tem obra, né? A loucura, porque ela é desrazão, porque ela não deve ter voz no espaço público, porque ela é objeto de consciências outras e não a autoconsciência reflexiva. A loucura, ela é excludente em relação à obra, né? Não, mas aí o que acontece com um Van Gogh? O que acontece com um Artaud? O que acontece quando a gente tem um autor, né, que francamente passa e testemunha uma experiência trágica de enlouquecimento? O argumento de Foucault é capcioso, porque ele vai dizer assim, então aí se tem obra, então aí você tem autor, e daí aquele sujeito, aquele indivíduo, ele sai da condição de loucura e ele se torna então um artista, né? E a sua diferencialidade, ela deixa de ser desrazão subjugada, né? Desrazão como ilusão, erro, engano, e ela passa a ser assim a razão vindoura, a razão que não pode ser conhecida nesse momento, né? Daí a ideia do quê? Do gênio, né? Como uma figura do autor visionário, que está colocando para a gente uma linguagem que a gente não entende, porque é uma linguagem mais avançada do que o próprio tempo que a gente está vivendo, né? Uma linguagem para o mundo em devir. Legal, então isso recupera a ideia, né, dos autores, poetas que leem o passado, profetas que leem o futuro. Legal, então ele se tornou um autor, ele saiu da condição da loucura. Essa seria, né, uma das formas, uma das figuras da cura da loucura, da transformação da loucura. Ou seja, pela ascensão daquele indivíduo, daquele ser à condição de autor. Essa relação autor-obra, ela pode levantar problemas muito interessantes, né? Que é assim, existe obra quando existe uma certa unidade, né? Isso o Adorno vai perceber muito bem, né? Que a unidade de uma obra envolve, portanto, uma série, né? E que dentro dessa série você tem assim um conceito que se realiza. E esse conceito da unidade à obra, como cada obra compreende momentos de uma tela, um livro, um artigo, uma escultura, né? Ou seja, processos de identificação e de unificação, né? Dentro desse processo de unificação, por exemplo, a gente vai ter o problema das obras inacabadas, né? O grande pintor inglês, o Turner, né? E ele tinha esse problema de visão, tipo uma catarata, e então ele ia acumulando trabalhos, né? Muito saturados, né? Ele pintava muito assim, nuvens, o mar, brumas, neblinas, e ele vai acumulando telas
que a gente não sabe se estão concluídas ou se estão inconcluídas, e se ele estava ali num processo em que ele mesmo não enxergava o produto final, acabado, ele não conseguia, portanto, assinar a obra. Olha lá, a assinatura vem no fim atestando que existe uma relação de fidelidade, de implicação entre o autor e aquilo que ele assim termina, né? Aquilo que ele pode dizer, isto se concluiu, né? O que vai levar, né, essa relação de autor e obra a organizar o nosso entendimento narrativo do que é uma vida. Uma vida tem um autor, que se conta, né, que tem versões de si, que se transforma ao longo desse processo. Uma vida tem uma unidade, do nascimento à morte, e uma vida tem um destino que ultrapassa a sua própria presença e existência. Então é assim que a gente, na modernidade, vai se entendendo, né, como autor da própria vida. Não só como aquele que cumpre um roteiro, né, que cumpre um destino, que repete, né, por mimeses aquilo que estava prescrito pelo cânon, né, que estava prescrito pelos seus antepassados, pela família onde você nasceu, pela profissão que se pratica ali, pelos costumes da cidade onde você mora, da classe de onde você vem. Ou seja, essa ideia de transformação é profundamente moderna, ela tem que ver com a conexidade entre autor e obra. Essa conversa ela vai chegar num ponto de inflexão, já lá nos anos 60, né, com a ascensão do estruturalismo, né, mas também das novas correntes formalistas, né, russa, americana, né, the New Criticism, né, que vão enfatizar, né, uma certa morte, né, ou uma indiferença, não só em relação à noção de obra, mas principalmente em relação à noção de autoria, né. Isso vai aparecer dentro do estruturalismo, né, lá no Barthes, com a ideia de que o autor está morto, né. O autor é uma conjectura, né. Tanto porque sempre são várias vozes, porque o autor não é o narrador, porque o autor ele tem uma relação assim de incompleto domínio sobre o que ele faz, sobre os efeitos da sua obra, né? E porque o que importa, né? Aí a gente vai ter esse movimento textualista, é a obra, é o texto, né? Então, se aquilo foi composto, né, por uma pessoa dessa raça, dessa classe, desse gênero, nessas condições, isso é completamente assim, indiferente à soberania do texto, né? Inclusive os métodos estruturais, eles são feitos, o close reading, uma variação do método estrutural, ele é feito para o quê? Para você focar no texto. É isso que você tem, essa materialidade que você tem. Quando você começa a apelar para a ideia de autor, você vai para uma espécie de abstração, por mais concreto que pareça, né? Que o Rodin fez os pensadores, que o Monet criou as ninféias. Essa relação, no fundo, levanta uma pergunta hegeliana, né? Que é assim, quem é eu? Quem é que fala? Quem é que pinta? Quem é que escreve? Né? É o Monet, irmão, ou é o Rodin que se casou com a Camille Claudel, ou não se casou, não reconheceu e a internou no asilo, ou é o Rodin, o que significa Rodin? Né? O Rodin, vida privada, a vida pública. No fundo, isso deflacionou a relação com o autor, de tal maneira que se a gente trabalhasse num registro anos 60, né, a noção de escritura no Barthes, a noção de desconstrução no Derrida, a noção de multiplicidade no Deleuze, né, a noção de sujeito no Lacan, né, quer dizer, o sujeito não é o autor, justamente, é um efeito de discurso. Se a gente trabalhasse nesse paradigma, a identidade do autor não importa. A identidade do autor, inclusive, atrapalha você ter, de fato, tua relação estética
com a obra. Bom, é muito curioso ver como isso se inverteu completamente para o que acontece na arte, nas teorias estéticas, a partir do pós-modernismo e do que alguns chamam contemporâneo, né? Quer dizer, depois das vanguardas, né? Como se as neo-vanguardas dos anos 60, 70, né? Com o concretismo, abstracionismo, etc., fossem as últimas expressões, né? Dessa soberania da obra pela obra, da arte conceitual. Mas ali o que aparecia? Era a obra pela obra, mas tinha o ventríloco, tinha aquele que fazia curadoria, aquele que falava sobre o que ele tinha feito, né? E isso fazia parte da obra, né? Mas enquanto ele se relacionava com aquela obra, entrando no processo da sua generalização, da sua inclusão no sistema das artes. Bom, mas aí depois dos anos 90, a partir dos anos 2000, acontece uma inversão curiosa, né? Ou seja, é difícil você pensar qualquer obra que não seja conexa com o fato de que foi uma mulher que fez, foi alguém do sul, do norte, foi de que etnia, tinha um déficit de sofrimento mental, tinha uma posição de classe qual era, quer dizer, tudo isso passou a ser naturalmente parte da nossa fruição, do nosso entendimento do que é essa relação autor e obra. O autor pode fazer com que então uma obra se potencialize ainda mais ou que ela seja destruída, que ela perca seu valor, para que ela seja condenada, né? O caso aqui do autor do Sandman. Aí a coisa se torna mais interessante porque você tem, né, essa confiança renovada, né, na autoria, né? O autor ele passa a ser imprescindível, ele passa a ser como se a plaquinha ali no museu dizendo quando foi feito e quem foi feito, ela definisse o que você está vendo ali do outro lado, né? Definisse a obra. Se não tiver essa leitura, não dá para saber o tamanho, a envergadura. Para muitos, isso é o quê? É a perda completa da soberania da experiência estética. Né? Quer dizer, a psicologização da arte, ou para outros, a politização da arte, uma politização excessiva, né? Você tem todo esse conjunto de discussões. Mas vamos lembrar, né? Isso então, nos anos 90, 2000, o que a gente vai ter a partir dos anos 2010? Né? Uma nova torção dentro da noção de autoria com a chegada da linguagem digital, né? Onde você produz autorias parasitárias, onde você produz autorias que são obras que são, vamos dizer assim, produzidas por inteligência artificial, agora, né? Quer dizer, foi você que fez ou você fez, pôs ali no chat GPT e ela deu aquela garibada, mas a ideia é sua, mas não foi você que fez, né? Então, quem é o autor? Um pouco assim como no cinema de autor dos anos 70, né? Nos Estados Unidos, Kubrick e companhia, e que dá uma versão, né, do cinema de autor francês, da Nouvelle Vague, do Godard e sua turma. Ou seja, esse é nosso mito de que tem lá o diretor de cinema, que ele vai lá e ele faz o filme. O que esconde? O interesse do produtor, as pesquisas de mercado, o fato de que o cinema é uma obra absolutamente coletiva, do fotógrafo até o editor, são centenas, são milhares de pessoas envolvidas no filme. Daí você diz lá, não, mas este é um verdadeiro Fellini. Este é um verdadeiro Bresson. É complicado, né? Essa complicação que estava lá, ela reaparece aqui agora com essa curiosa, né, deformação, encobrimento, né, ocultamento do pequeno artista, vamos dizer assim, e uma supervalorização daquele que tem um nome, né? Ou seja, daquele que não pode ser outro, aquele que não pode mais falar fora da sua obra.
tudo que ele faz, tudo que ele expressa, faz parte da sua obra. Seus compromissos políticos, a maneira como ele cria filhos, a maneira como ele gosta de uma música, não gosta da outra, como ele se posiciona sobre crises políticas, tudo isso passa a ser, vamos dizer assim, não o entorno da obra, mas a própria obra. E daí é o aparecimento do NFT, né? Quer dizer, da figurinha que vai do Pato Donald, cujo valor material estético é nulo, vamos dizer assim, mas que ela pertence ao Neymar, ela pertence ao clube daqueles que podem comprar aquele tipo de e pagar milhões por uma NFT, né, um certificado digital de obra. Você vai dizer, olha, mas que interessante, né? Agora a gente não está mais no autor, a gente não está mais na obra, a gente está no quem é dono da autor e obra, né? Quem é dono do pacote. Né? Você ser dono de algo valoriza aquilo simplesmente porque você se tornou dono. Né? Simplesmente porque você escolheu, você preferiu. Né? As nossas opções estéticas, elas passam a fazer monetização daquilo mesmo que a gente está, enfim, escolhendo. À luz da psicanálise, né? O que a gente teria a dizer sobre isso? Né? Que sim, o autor tem uma função, né? O Foucault falava, né, na função autor que funda, por exemplo, um campo discursivo. Freud, um autor. Marx, outro autor. Mas então tem epistemologias, não só, né, aí pensando na obra estética, mas na obra científica, que demandam esse ponto de convergência que é, bom, o que o Freud disse, e como isso cria escrituras, reescrituras e efeitos, né, de sujeito. Né? Mas isso quando aquilo entra num discurso. Né? Dentro do discurso você vai ter lá a posição do sujeito. Então, sujeito e autor, elas não se identificam, como sujeito e indivíduo também não se identificam, mas que existe uma espécie de articulação entre ambos, né? No caso da literatura, que é a posição do narrador. Né? O narrador é uma espécie de intersecção entre uma decisão, né, de autoria, né, que vai dar um traço de autoria. Você vê, a gente não fala mais de autor, mas em algo que se traduz na constância de uma série que reúne-se num conjunto que a gente chama de obra. Então há essa figura intermediária, né, não diria sintética, entre o autor e o sujeito que é o narrador. Né, que é como, de certa forma, né, essa é uma hipótese que a gente está assim namorando, como se uma obra ela tivesse que ser compreendida à luz de um dispositivo semelhante a de uma transferência, né? Que é a transferência para Lacan, o sujeito suposto saber. Quem que é o sujeito suposto? Né? É o sujeito suposto naquela obra. Né? É o sujeito suposto saber daquela obra. É o sujeito suposto que faz aquele conjunto ser uma unidade de saber. Uma unidade de saber científico, uma unidade de saber estético, ou ético-moral também, podíamos pensar também nesse tipo de obra. Né? Então, a separação é importante, tentando responder, né? Quer dizer, não confundir autor com sujeito, né? E também não submeter nem o autor à obra, nem a obra ao autor. Né? As duas coisas deveriam manter uma relação problemática entre si. Uma relação onde, assim, se você não gosta mais do autor você não gosta mais do autor do Sandman, isso não te impediria de gostar dos quadrinhos do Sandman. Né? Ou seja, isso mostra a tua fidelidade com a obra. Né? A obra não é expressão, representação, né? Implicação exclusiva do autor. Você tem ali o sujeito. E o sujeito, vamos dizer assim, você não julga porque ele corrompeu aqui a empregada, maltratou uma mulher, né? O sujeito a gente julga pela divisão dele, como é que ela se coloca, né, diante desse impasse, como ele vive isso. Né?
O sujeito não é categoria jurídica, né? Ainda que alguns queiram usar isso, né, ao superfaturar a ideia de responsabilidade do sujeito, o sujeito não é, né? No Lacan não é uma figura do jurídico, é uma figura, antes de tudo, do epistêmica, né? Ético-epistêmica, né? Essa divisão ela vai aparecer, né, em como que esse ato, como que essa relação obra e autor é ponderada pelo sujeito. Por quê? Porque há sujeitos que, na sua função de autor, se identificam completamente com a obra, né? Entendem que a obra é a expressão narcísica dos seus gostos, das suas opiniões, dos seus engajamentos, né? Esse é o entendimento de obra, um entender muito, muito precário, muito simplificado, né? Muito sem contradição, sem dialética. É uma espécie de tensão que a gente deve ter, inclusive para poder apreciar a obra. Porque se você diz assim, não, o autor fez isso, então eu queimo a obra, você não precisa de obra para isso. Tudo que ele fizer a partir de então é como louco, né? Você saiu do campo de inteligibilidade. Então, tudo que você diz doravante está submetido ao fato de que você é um abusador, de que você é estuprador, que você é um criminoso, que você está fora do meu campo ético-moral. Portanto, você não existe mais, né? Da ideia do cancelamento, né? Enquanto apagamento de um sujeito, de um autor, como castigo, né? Como punição absolutamente contemporânea, com a qual assim não me convence essa ideia, né? De que nós estamos em algum processo, vamos dizer assim, de avanço ou de novo passo, né, nas questões éticas, epistêmicas e mesmo jurídicas, com essa ideia de purificação, né? No fundo, purificação do autor, porque vai redundar em purificação moral da obra, vai redundar num certo desprestígio, né? No fato de que o que vale na obra é a sua linguagem, né? A sua forma, seu tema, é a solução, às vezes técnica, né, para os problemas que se enfrenta ali. O que vale para a gente pensar uma obra é a sua relação com outras obras, do próprio autor, dos seus contemporâneos e dos seus antecedentes, e depois dos seus consequentes, né. Isso me parece resguarda, e sou um daqueles que advoga que sim, Lacan tem uma obra, ainda que ele mesmo tenha dito que o que ele faz é um ensino, né? Sim, um ensino oral e etc. Porque a obra é feita ao depois. A obra é um efeito, né? Ela não está ali na relação de construção imediata, né? A obra tem que ver o que? Justamente com essa montagem, essa rede de relações, né? Entre um conjunto expressivo e outros conjuntos expressivos, né? Onde a autoria faz parte transferencial, né, do processo. Mas a transferência, é um engano, a méprise, né? É um engajamento, vamos dizer assim, da forma de amar, de odiar, né? Se a gente quer entender, né, o desejo que está ali numa obra, tem que acolher a transferência, mas não se reduzir ao excesso de transferência, porque aí, assim, eu te amo ou eu te odeio. Bom, espero ter colocado aí minha posição diante da importância de, como se diz assim, separar, mas também juntar autor e obra. Mais detalhes sobre isso, Queronta Movebo é seu vocabulário estético. Mais fragmentos sobre isso, o nosso curso Psicanálise Estética, onde a gente discute bastante esse tema aí, o Artes pela Psicanálise. Daqui a pouco vai entrar de novo à disposição de vocês. Abraço!